Bom dia a todos. Eu fiquei, assim, uma certa preocupação, que ela disse que sabe tudo a meu respeito, né? Fiquei preocupado. Então, meus irmãos, a gente está aqui hoje, a Márcia já ficou me alertando, a Márcia é minha consciência externa, né? Para eu não esquecer de dar Feliz Dia dos Pais, um Feliz Dia dos Pais a todos que estão aqui. Mas eu não ia esquecer, não, Márcia, que o tema ia me fazer lembrar. A gente ficou ouvindo a Lídia cantando as músicas, né, que vão embalando nosso momento, vão nos preparando para esse dia tão especial, que é a comemoração do Dia dos Pais. Mas é muito mais do que isso, né? A gente lembrar daquele que permitiu com que nós estivéssemos aqui hoje. Talvez é alguém que, quando a gente busca na lembrança, a gente não tenha nem tanto amor, tanto carinho, por causa dos conflitos do dia a dia que a gente vive, mas nós, mesmo assim, precisamos agradecer àquele que permitiu com que pudéssemos nascer e viver essa encarnação. Falar desse tema de pais e filhos, normalmente um palestrante ele não deve ficar citando histórias da sua vida particular, mas falar desse assunto sem falar da gente é difícil, não é? Porque a gente vai estudando e a gente vai lembrando das situações que a gente já viveu. Renato Russo, quando ele faz essa música, ele diz que é preciso amar, mas amar como se não houvesse amanhã. Aí a gente fica se perguntando, quando saímos de casa hoje, aqueles que ainda têm seus pais ao seu lado, lembraram de dizer eu te amo? Aqueles que não têm também, mas que estão em outra morada já lembraram deles com carinho? Pai, eu te amo. Porque nós nunca sabemos o tempo que a gente vai ter, se nós teremos uma nova oportunidade de estar frente a frente com essa pessoa e dizer, eu te amo. A gente ouve Legião Urbana, a gente ouve essas músicas que nos fazem refletir, porque a gente tem muitas perguntas e nem sempre a gente tem as respostas. Somos de uma geração que, às vezes, a gente chegou aqui nesse mundo material, cheio de conflitos, cheio de confusão, e a gente tem sede de querer saber mais, e nem sempre as respostas chegam. Muitas vezes, a nossa própria família não tem condição de oferecer as respostas que a gente precisa. Eu sempre fui meio fora da caixinha. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Eu sou o mais novo, o caçula. Os 4 primeiros que vieram, eles viveram sempre ali na caixinha que minha família colocou para eles. Eu não, eu sempre fui diferente. Com 8 anos, meu pai foi internado no hospital. E ali ele ficou por muito tempo, fez uma cirurgia, fez outra. E um dia eu saí do colégio de manhã, com 8 anos, atravessei a cidade, a gente morava em Teresópolis, sozinho, fui lá no hospital, ele estava dormindo quando lá cheguei. Quando eu fui saindo, aí ele acordou, conversou comigo, eu pedi bênção, que a gente tem esse costume até hoje. E quando eu saí, ele dormiu de novo. No outro dia de manhã, a gente recebeu a notícia que ele desencarnou. Então, será que a gente sabe o momento que a gente vai perder aqueles a quem a gente ama? Olha a importância da gente sair de casa, despedir e dizer, eu te amo. E nem sempre a gente faz isso na correria do dia a dia. 30 anos depois, eu já espírita, às vezes eu me perguntava, ficou alguma coisa para conversar e a gente não teve tempo. Porque eu cresci sem ele estar ao meu lado. E eu, dentro da casa espírita, a gente recebia mensagens, várias mensagens de pais, de mães, de pessoas que haviam partido. E ele nunca havia comunicado. Eu ficava me perguntando, puxa, nunca comunicou. Mas também não ficava cobrando, porque a gente não deve ficar cobrando, esperando essa mensagem chegar, porque nem sempre eles têm condição de mandar essa mensagem. 30 anos depois, em Vitória, chega uma mensagem, um texto que depois me é enviado, onde ele dizia da felicidade de ver o trabalho que a gente realizava no movimento espírita, dele ver a família que a gente estava construindo, que também era a família dele, o que trazia muita felicidade a ele. E ele dizia também das preces que nós fazíamos e ele recebia, o que lhe trazia muita paz. Então, nesse momento,
a gente vai sair um pouquinho fora do contexto. Eu vou convidar a Márcia para chegar aqui na frente, para a gente poder, no momento agora de reflexão, lembrar daqueles a quem amamos, que talvez não estejam aqui mais entre nós, mas que estão em outra morada e, nesse momento, estão lembrando de nós, os nossos pais. Vou pedir a todos que fechem os olhos e lembrem dos seus pais com todo o amor e carinho que eles receberão essa mensagem bem sucinta que a Márcia vai fazer. Então, não estamos todos na mesma condição. Cada um tem a sua história, cada um teve o seu momento de ressurgir aqui nesse planeta. E é para esse ser que nos possibilitou esse momento de regresso, é que agradecemos. Tire do coração qualquer sentimento que seja pior ou inferior. Nesse instante, estamos numa casa espírita, estamos no lugar que nos sugere amar. E a esse ser, então, eu dou o meu perdão, eu dedico o meu amor, eu dedico a minha gratidão. Obrigada, Espírito bondoso, que me acolheu como Pai. Muito obrigada. Vamos nós em frente, então, né? Quando o Renato Russo lança essa música, e a gente vai fazer essa reflexão, a gente não tem a pretensão de trazer aqui o que Renato pensou. Nós vamos falar da música, o que nós sentimos, o que nós ouvimos e a nossa reflexão dentro da doutrina espírita. Ele começa falando de um suicídio. Mas o que tem a ver suicídio com o tema de hoje? Dia dos Pais, tanta felicidade, tanta alegria, comemorações, presentes. Mas ele fala de uma jovem que não resistiu a todos os conflitos e angústias e aflições e acabou atentando contra a própria vida. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Os dias de hoje, eles cobram tanto os nossos filhos, as cobranças são tão grandes para vencer na vida, para alcançar um nível mais alto, onde eu vou me dar bem, onde eu vou ter um salário maior, preciso passar na faculdade, preciso isso, preciso daquilo, que nem sempre os nossos filhos resistem a tanta pressão. Alguns já estão a ponto de atentar contra a própria vida. Aí, quando chegam em casa, que precisam ter na sua casa um porto seguro, uma família que os proteja e os prepare para vencer todas as aflições do caminho, os pais vão e são a gota d'água que vai fazer com que esses filhos atentem contra a própria vida. Às vezes está faltando só uma frase, uma palavra, mas ela tem que ser de conforto, ela tem que ser de acolhimento, para que nossos filhos possam resistir às demandas que eles vão enfrentar. Suicídio na infância, suicídio na adolescência, jovens cometendo suicídio, abortando missões que seriam responsáveis por transformar o mundo e o seu mundo também. Então fica aqui a esperança, que a gente reflita bem como tratamos os nossos filhos, como tratamos as nossas crianças, para que eles não atentem contra a própria vida. Ele continua a música dizendo: dorme agora, é só o vento lá fora. Pai, protege, pai que cuida. Meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito. A gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Quando eles estão na infância, a gente projeta os melhores sonhos. Eles serão vencedores. E os filhos? Quer o colo, no momento de desespero, eles vêm, no momento do medo, e eles precisam encontrar o colo necessário dentro do nosso lar. Mais tarde, revoltados, porque não encontram as respostas que precisam, e muitos de nós não encontramos as respostas necessárias.
quando eu tinha meus 17, 18 anos, 19, eu perguntei muito também, não encontrei resposta. E eu quase me perdi nessa encarnação. Nós temos um amigo lá em Vitória, o tio Wallace, que ele fala assim que eu fui resgatado. A espiritualidade me resgatou da condição que eu vivia. E eu acredito. E foi ele que trouxe a carta do seu pai. Quando você for gritar assim, você avisa para não assustar a gente, tá? Foi o tio Wallace mesmo. Esse menino está sabendo das coisas, tá vendo? Tá vendo como é que ele sabe da vida da gente? O pessoal sabe mesmo. Mas então, se naquele momento que eu vivia, que eu estava perdido, perguntando, não tinha resposta, e buscava as respostas em coisas que não são legais, se ninguém tivesse chegado e me falado, me convidado, vem para cá, vamos fazer diferente, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo uma palestra. Eu nem acreditava que isso seria possível. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. Quantos pesadelos nós temos em nossas vidas? Mais uma vez a necessidade de acolher. Naquele momento que o filho está gritando, está implorando, às vezes até se cortando. Filhos do quarto. Quantos filhos estão no quarto? E o que esses filhos estão fazendo no quarto, que a gente não sabe? Não pode nem abrir a porta, às vezes. E quando nós não conversamos com esses adolescentes, outras pessoas de fora, que já estão preparados para corrompê-los, eles é que levam a palavra amiga que vai acabar com a vida dos nossos filhos. Olha a importância da gente quebrar as barreiras no convívio familiar. Precisamos ser pais? Precisamos. Mas, além disso, precisamos ser amigos. Estar lado a lado com aqueles que estão no nosso lar. Mais tarde, se a gente não fizer isso, eles vão ficar na rua. Só vou voltar depois das 3. Não tenho pressa. Por que eu vou querer voltar para minha casa? Minha casa é fria, não consola, não é um abrigo. Na minha casa só tem conflitos. Será que é isso que eu quero para minha família? São reflexões que a gente tem que fazer nesse dia. Aí ele fala mais uma vez da visão dos pais. São meus filhos que tomam conta de mim. Será que nós vamos chegar no final da nossa trajetória e os nossos filhos vão estar amorosos e cuidando de nós? Ou será que esse toma conta de mim é diferente? É aquele filho que se apossa de tudo que eu tenho, nem falar dentro de casa eu posso mais, porque minha palavra não vale nada? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar desde a infância, para que isso não aconteça. Me diz por que o céu é azul, me explica a grande fúria do mundo. Desde pequeno, eles vão trazer questões a serem respondidas. Cada espírito que nasce na Terra hoje já faz parte de uma nova geração, que ele vai trazer muito mais questionamentos, e nós estamos que estar preparados para atender às demandas. Eu moro com minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Famílias que se separam. Isso faz parte da vida. Mas os pais não podem se separar dos filhos. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Crianças morando nas calçadas. Quando a gente fala assim que o mal ainda predomina na terra, muitas pessoas não aceitam, mas predomina. Nós deitamos em nossa cama, quente e aconchegante, depois de ter feito a nossa refeição da noite, sem se preocupar com que crianças estão no frio da noite, vivendo nas calçadas. Então, precisamos refletir a respeito disso também. Esperamos um mundo regenerado na terra, mas não vai acontecer enquanto as nossas crianças estiverem vivendo nas calçadas. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Renato Russo não falou de reencarnação, mas nós podemos falar. Quantas casas já moramos? Quantas vivências já tivemos? Quantas famílias pertencemos?
Se tirássemos as nossas máscaras nesse momento e pudéssemos ver quem está aqui, frente a frente, será quem é que está do meu lado? Será quem é minha esposa? Será quem é meu pai? Será quem é meu irmão? Olha que bênção a reencarnação. Fazer com que a gente esqueça tudo que já vivemos, os débitos contraídos, para que a gente possa, através da lei do amor, hoje, encarnados em família, resgatar os débitos do passado. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Os filhos muitas vezes pensam que os pais não entendem nada. Lá em casa, nós temos o nosso menino lá, o Felipe, que ele acha que eu e a Márcia somos dois velhos. Ele trata a gente assim. A gente não sabe de nada. Tudo é ele que sabe, a geração dele é a que está mais inteirada das coisas, e nós já estamos ultrapassados. Aí tem hora que eu fico olhando para ele assim, meu Deus, vai ter que viver. Vai ter que viver para compreender que as coisas não são assim. Experiência não está ligada à idade material. E isso é importante para os pais, porque os nossos filhos que estão nascendo, tem muitos que chegarão aqui muito mais evoluídos do que os pais, trazendo uma bagagem de conhecimento intelectual, moral, muito maior do que os pais. Então, precisamos nos relacionar de forma muito mais forte, amiga, companheira, compreender, mesmo quando eu não compreendo. Aceitar, tentar olhar, enxergar com o olhar do outro, para a gente resistir e vencer as dificuldades do mundo de expiação e prova. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer. Então, quem são os mais novos, quem são os mais velhos? Quem traz uma bagagem maior do amor é o que vai facilitar esse convívio com aqueles que nos cercam. Quando tudo estiver difícil, a gente estiver a ponto de chutar o balde, a gente achar que não dá mais, é nesse ponto que precisamos exercitar o amor. Amar um pouco mais. Porque família é mais ou menos assim. Cada família é de um jeito. Cada família tem uma composição, uma forma, uma dificuldade, virtudes. Mas cada um está na família que precisa estar. Ninguém errou de endereço. Se a Márcia, minha esposa, está passando essa encarnação ao lado do Rogério, é porque ela merece. Coitada, né, Josias? É isso mesmo, coitada. Um dia desse, a gente conversando, ela falou assim, mas a gente estava no estudo lá no Vicente Paulo, mas se eu desencarnasse, eu não ia me incomodar de você arrumar outra esposa. Aí eu falei assim, coitada, Márcia, deixa só você mesmo, tá bom, arrumar outra, para ter que aguentar o Rogério. Mas é mais ou menos assim. Importância da família. Sendo biológico ou espiritual, o núcleo familiar com o qual nos relacionamos tem um papel fundamental e é um dos principais objetivos da existência do espírito, a sua evolução, o seu progresso moral dentro daquilo que chamamos eternidade. Nascemos para aprender, para evoluir. Se estamos na casa certa, no endereço certo, na família certa, é dentro desse núcleo familiar que estão todas as demandas que eu preciso resolver. Para isso que existe a família, para nos ajudar a evoluir, aprender e crescer. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é justamente para alcançar esse objetivo que nos foi dada a possibilidade da reencarnação. E antes de cada reencarne, além do projeto de vida que cada espírito se propõe desenvolver, é selecionado um núcleo familiar para o espírito fazer o aprendizado. Então, se tudo é planejado, existe uma programação, mesmo quando nós não temos condição de programar,
existem espíritos que se propõem a esse trabalho, a essa tarefa, de organizar os lares e a família onde vão me receber, tudo está na mais perfeita ordem. Quando nós ouvimos aquela fala, eu não pedi para nascer, pediu e implorou. E quando a gente pensa que não queria estar junto dessa família, essa família não é a minha, eu sou uma ovelha perdida, sou um estranho nesse lar, não é um estranho, é nessa família que eu preciso estar. Pois ali existe todo um projeto que nos envolve para que possamos vencer as dificuldades que ainda encontramos. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Evangelho segundo o Espiritismo. Percebemos, então, que cada um de nós traz uma bagagem. Não fomos criados no momento do nascimento, já existíamos. Por isso, muitas vezes, as dificuldades de relacionamento, de aceitação, para que a gente possa conviver em família. Mas se cada um de nós tiver um olhar mais dilatado, as dificuldades vão diminuir bastante. Educação sob a ótica espírita. A concepção. No momento da concepção, a gente lê no livro Missionários da Luz, quando fala da encarnação de Sigismundo, ali já mostra toda uma programação para a chegada de Sigismundo na Terra. Afetos e desafetos são reunidos com aquele espírito para que eles pudessem compreender que ele nasceria na Terra e eles o receberiam como um filho. A gente vê a avó de Sigismundo, que já vem trazendo Sigismundo para que a mãe dele pudesse o receber, isso tudo no plano espiritual. Ali são reuniões, conversas, para que houvesse aceitação de desafetos, para que pudessem formar um lar. Tudo programado antes da concepção. Quando a criança nasce, até os 7 anos, ela está muito mais ligada ao plano espiritual do que ao plano material. É nesse momento que precisamos levar os nossos filhos para serem apresentados a Jesus de Nazaré. Seja na evangelização na casa espírita, talvez não sejamos espíritas, que seja na igreja católica, que seja na igreja protestante, mas o mais importante é que Jesus seja apresentado a essas crianças. Porque muitos estão tendo a última oportunidade de encarnar na Terra. Terão outras, mas em outras moradas, não mais aqui. E se a gente não apresentar Jesus a essas crianças, a esses espíritos que estão reencarnando, talvez eles vão perder a oportunidade de adquirir valores morais para vencer a encarnação. Até os 7 anos, a gente costuma ver a criança brincando com um amigo imaginário, é porque eles estão muito mais no plano espiritual do que no plano material. A reencarnação não foi concretizada. Após os 7 anos, aí sim, começa a aflorar tudo que nós temos dentro de nós, toda a bagagem que trouxemos, que estava meio esquecida até então, para que outros valores pudessem ser conhecidos e acessados. Se não os mostramos, não o apresentamos a Jesus, a partir dos 7 anos, toda a dificuldade vai aumentar e vamos precisar ter muito mais trabalho. Vamos perceber que, na infância, a idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos. É o período ideal para se realizar a educação do espírito reencarnante, que a gente já falou. Não é o único, nós sabemos também. Prossegue na adolescência, mas só que quando chega na juventude, na adolescência, a dificuldade fica muito maior. Porque é nesse momento que a vida vai apresentar esse jovem, esse espírito,
Tudo que tem de paixões, guerras, conflitos, e ali nós vamos ter muito mais dificuldade. O corpo se modifica rapidamente, necessidades sociais, pertencimento. A juventude que o cerca cobra, você precisa disso. Ah, nós vamos beber, só você que não vai beber? Somos convidados a beber, a usar droga, vícios do sexo, prostituição. E se nós não apresentamos Jesus e a evangelização a essas crianças, a esses espíritos, nós enfrentaremos as dificuldades. A cobrança vem. Vem a... Tá difícil, né, gente? Deixa eles resolver ali, né? Deu certo? É o que está acontecendo? Vamos resolver. Agora foi. Vocês vejam como é que essas crianças são difíceis para a gente lidar com essas crianças? É mais ou menos assim. Pela insegurança, o adolescente se torna alvo de espíritos brincalhões ou antigos adversários que potencializam essa fragilidade, dando início a processos viciosos, que a gente já falou. O uso do álcool, o uso da droga, distúrbios alimentares. Além de tudo que a gente vive no mundo material, que os nossos filhos estão expostos, e nós também, eles ainda vão enfrentar desafetos de encarnações passadas, brincalhões, espíritos que estão ali só para corromper, para nos convidar, para nos levar para o lado negativo, nos influenciando. E muitos lares são desfeitos por isso. Na juventude, nossos filhos vão enfrentar um turbilhão de sentimentos, e nem todos estão preparados para viver isso. Mas como lidar com essa fase? Mais uma vez, apresentando Jesus aos nossos filhos, fazendo o culto do Evangelho no lar, abrindo a nossa casa para que espíritos que nos amam e nos querem bem possam adentrar a nossa residência e, no momento do culto no Evangelho, nos fortalecer a alma para que possamos vencer essas dificuldades. Se não paramos para fazer uma prece, se não levamos nossos filhos à evangelização, se o nosso objetivo maior na Terra é só material, viver as paixões, as festas, e não tivermos tempo para os nossos filhos, a conta vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Então, a necessidade de evangelizar os espíritos que estão sobre a nossa responsabilidade cabe a cada um de nós. E a casa espírita está sempre com a porta aberta para evangelizar esses irmãos que tanto necessitam. Nas reuniões mediúnicas, espíritos se comunicam desesperados pela necessidade de ser apresentado a Jesus. Me apresentem Jesus, porque vou reencarnar e estou morrendo de medo de não conhecer Jesus nessa encarnação e, mais uma vez, se perder. Então, cabe a cada um de nós, que temos as nossas crianças, trazê-los para a evangelização. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar, amar, amar. Se está difícil, ama um pouco mais. Uma vez a gente estava na casa espírita no Vicente Paulo, e tinha um irmãozinho nosso lá que ele estava trazendo umas dificuldades, estava atrapalhando a reunião. Aí eu, conversando com o seu Fenelon em pensamento, o que fazer, seu Fenelon? Aí veio a resposta, tão simples, ama um pouco mais. Assim nós vamos resolver os nossos problemas. Estamos em conflito em casa, na casa espírita, no trabalho, está difícil, parece que não temos saída, dê tempo ao tempo e ama um pouco mais. Princípios fundamentais dessa escola de amor que nos é oferecida. Deus, não mais um ser sentado num trono, anotando as nossas imperfeições, lançando raios, nos punindo. Deus, que a doutrina espírita conhece, é um Deus amor. Aquele que nos oferece as suas leis imutáveis e nos permite reencarnar para que possamos aprender, através do amor, nos relacionar com afetos e desafetos. Espírito,
somos o princípio inteligente da criação, o ser inteligente da criação. Estamos aqui para evoluir. Nasceremos aqui quantas vezes forem necessárias. Só sairemos daqui quando pagar o último centil, quando não tiver mais nada para resolver. Poderemos até voltar depois, mas através da lei do amor, como missionários, para auxiliar aqueles que ainda estão caídos no caminho. A comunicação com a espiritualidade existe. A Escola do Amor vem nos mostrar. O que fizemos aqui durante aquela prece aos nossos pais, todos os corações que se amam se ligaram automaticamente. Não existe distância. Quando pensamos em alguém que está em outra morada, automaticamente estamos ligados a eles. Comunicação espiritual. E é a mediunidade que vem nos explicar tudo. Através do seu estudo, vamos compreender como se dá essa comunicação. E vamos trabalhar a mediunidade de forma séria. Moisés, no passado, proibiu a comunicação com os espíritos. A doutrina espírita não proíbe nada, mas ela orienta também que comunicação com o mundo espiritual não pode se dar de forma fútil. Tem que ser objetiva, orientada, estudada por um grupo sério. A reencarnação, que é a bênção de amor, é a justiça divina trabalhando em nosso favor. Estamos sempre reunidos no grupo que precisamos, como a gente já disse. E a reencarnação nos traz responsabilidade. Por isso que muitos não aceitam a reencarnação. Falam que não acreditam, mas não aceitam, porque não querem ter a responsabilidade pelos atos que cometeram, os acertos e tropeços de encarnações passadas. Então é melhor acreditar que não existe. Não me traz responsabilidade nenhuma. Mas nós que já sabemos de reencarnação, já sabemos que a oportunidade que estamos tendo hoje é muito valiosa. Então precisamos aproveitá-la, porque estamos no rumo da eternidade, evoluindo a cada instante, e não podemos perder tempo. O Cristo, a Escola do Amor vem nos apresentar o Cristo, o governador espiritual do planeta, aquele que disse que poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais, nos mostrando que a evolução espiritual existe. Mas para isso precisamos trabalhar e nos dedicar. E a caridade é a ferramenta maior. Sem caridade, não vamos transformar esse mundo. Caridade com todos, caridade na rua, caridade no nosso lar, caridade com os nossos filhos, caridade com os nossos pais. Essa é a ferramenta de transformação da humanidade. Mas qual a finalidade da encarnação, afinal de contas? Evoluir, alcançar a perfeição, ser melhor do que fui ontem, amanhã serei melhor do que fui hoje. Evoluir em todos os campos. Pois a família é como se fosse um quebra-cabeças. A gente vai unindo as partes. Cada um oferece ao outro o que tem de melhor. E nós vamos aprendendo. Tem uma situação que eu não consigo oferecer, mas o meu irmão vai me oferecer. O meu pai vai trazer mais uma parte para que a gente possa compor esse grande quebra-cabeça da família humana que existe na Terra, para que possamos chegar a um só rebanho, de um só pastor. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Ele responde a essa pergunta. Em suma, passada a fase infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis, como a gente já disse também. Atingida a maioridade, se a educação não houver feito no lar, só o processo violento das provas rudes do mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. A gente não ouve sempre? O que não aprende em casa, o mundo ensina. Mas é melhor a gente pegar o caminho das flores. Se a gente pegar o caminho das pedras, a gente vai sofrer muito. Não como punição. Escolha, responsabilidade que cada um tem. A bagagem do passado. Impulsos e tendências se manifestam desde a mais tenra idade.
A gente já falou que quando a criança está naquela fase até os 7 anos, a necessidade de oferecer valores morais para que essa bagagem pesada que todos temos, ela não aflore, ela fique guardadinha. As energias negativas, elas não vão sumir. Elas existem aqui dentro de nós. Mas essa energia, ela precisa ser transformada. Precisamos mudar essa energia. Não deixar aflorar. Aqui existe o coronel, aqui existe o senhor de engenho que perseguiu os escravos. Aqui existe aquele religioso que queimava as bruxas. Eles vivem todos dentro de nós. Essa energia tem que ser transformada. Ela não pode aflorar, porque quando a gente deixa, ela aflora. Quando a gente toma uma fechada no trânsito, é o momento que o coronel quer sair, quer brigar, quer atacar. Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Pais jardineiros do lar. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar todos os males. Tem princípio no egoísmo. E no orgulho, espreitai, pois os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Quando nós vemos os nossos filhos, percebemos as nossas crianças, para isso a gente precisa ter tempo. Se a gente ficar só ligado ao trabalho, à vida material, a gente não vai ter tempo para as nossas crianças. Aí nós vamos perceber o que está aflorando de sentimento deles, quais as energias que eles estão colocando para fora. Se a gente fingir que não está vendo, mais tarde a conta vai chegar. E talvez ela não vai ser tão branda como o momento que a gente podia ter aproveitado para evangelizar os nossos filhos. Encontro das almas no lar, motivos, resgate, apoio, afeições, desafetos, missão. A gente vai ver que existem lares que é tudo perfeito. A família é composta por espíritos que já vivem um mundo regenerado. Tudo dá certo, tudo em paz, não tem conflito. Isso é um lar que tanto almejamos. E outras já são casas que não conseguem ainda formar um lar. Afetos e desafetos em conflitos, que ninguém tem nada para oferecer, tem muito pouco para oferecer, pois não foram evangelizados. Não tem Jesus no coração. Então, há necessidade da gente mudar isso, gente. A música diz assim, existem muitas casas pelo mundo, mas poucas delas são um lar. Nós queremos que a nossa casa seja um lar? Façamos, então, o evangelho no lar, para que a gente possa fortalecer. Fortalecendo a nossa casa, o ambiente onde vivemos em família, auxiliamos também os outros lares que nos cercam, as outras famílias. Se cada casa fizer o seu evangelho no lar, a nossa rua ficará fortalecida, depois o nosso bairro, depois a nossa cidade, o nosso país, até que o mundo regenerado estará encontrando morada no coração de cada um de nós. Aí Jesus estará aqui novamente, sorrindo, vivendo ao nosso lado, caminhando nas ruas e nos encontrando. Esse é o nosso objetivo. Mas qual a finalidade do encontro das almas no lar? Estreitar os laços de amor. É no lar que se iniciam nossas lutas. Os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços de afeição ou pelos laços de reparação. Se for por afeição, muito mais simples. Agora, se for por reparação, vai exigir um pouco mais de cada um de nós. Mas precisamos aparar as arestas. Reencontro de espíritos simpáticos e antipáticos. Nos elos de consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Aqueles a quem ferimos, desvirtuamos, corrompemos, são eles que estão ao nosso lado novamente. Que possamos aproveitar esse momento. Trabalhamos com jovem na mocidade, e às vezes a gente se pergunta, será que corrompemos esses jovens?
para que a gente possa estar junto novamente, estudando, dedicando o nosso tempo, aprendendo, auxiliando, e com eles a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Olha como tudo é perfeito. Aqueles que pensam que estão aqui para ensinar, esse é o que mais precisam aprender. E isso acontece só nas relações, nas trocas. Os laços podem ser espirituais ou consanguíneos. Aí a gente já sabe que tem famílias que são formadas só pelos laços de sangue, não tem compromisso nenhum. E outras já são espirituais, já são laços muito mais fortes, que não se rompem jamais. Sempre estaremos um auxiliando o outro. Mas quando esses laços são só consanguíneos, são só materiais, que possamos também, na oportunidade que nos é oferecida, aproveitar e criar laços espirituais. Aprender a amar aqueles que são colocados ao nosso lado. Para que quando voltarmos ao plano espiritual, a nossa família seja muito maior do que quando aqui chegamos. Laços de afetos. E a missão dos pais, que a gente chama a atenção mais uma vez, é preparar os filhos para a vida material, sim, pois estamos vivendo num mundo material. Precisamos de dinheiro para nos manter, precisamos de casa, roupa. Então, os nossos filhos têm que estar preparados para isso. Tem que estar preparado para ser independente, construir a sua vida no mundo material. Mas, se não tivermos a base da vida espiritual, tudo se tornará muito mais difícil. Então, precisamos preparar os nossos filhos para a vida material, mas também evangelizá-los para a vida espiritual. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para levar os nossos filhos à casa espírita para serem evangelizados. Muito cuidado com isso. A educação, educar é criar hábitos. Para isso precisamos de disciplina. Sem disciplina, não saímos do lugar, ficaremos estacionados. A mudança depende de vontade, mas não vontade só de palavras, o que é dito só da boca para fora. Vontade que transforma as energias. Disciplina para a mudança. Se a gente parar agora e fazer uma reflexão, aqueles que estão na casa espírita há 10, 20, 30 anos, nós mudamos em relação ao que éramos 10 anos passados, há 10 anos atrás? Precisamos fazer essa reflexão, essa análise. Bem sincera. Mudamos ou não? Fica a reflexão para cada um. As provas rudes, as provas chegam também. A conta chega. Quando a gente não cuida, a conta chega. As provas rudes, ouve-me bem, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho dizendo, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento de Deus, em Deus. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que, ao seu turno, poderão salvar outros. Às vezes, essa reunião ela é muito difícil, muito complicada, é uma verdadeira prova. Mas quando aceitamos esse compromisso e vencemos, quando saímos daqui, quando voltamos para a nossa verdadeira casa, voltamos muito mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Mas se a prova bate à nossa porta, a gente tem que enfrentá-la com resignação, ativa e consciente, e não como conformismo passivo e inconsciente. Sempre a energia que temos que trabalhar, ela tem que ser consciente, mas ativa. Não ficar estacionados aceitando tudo o que acontece, todas as dificuldades que caem na nossa cabeça. Vamos trabalhar para resolvê-las com resignação, mas com esforço. E o processo pedagógico da evolução do espírito, ele diz o seguinte, que o educando é um espírito reencarnado. Simples assim, trazendo uma bagagem enorme. E cada um de nós temos condições, estamos preparados para resolver esses conflitos, porque se estamos reunidos em família, é nessa família que precisamos trabalhar.
Todo espírito é criado por Deus e possui potencialidades naturais. Quantos irmãos nossos que voltam ao mundo espiritual sem ter aproveitado das suas potencialidades e seus talentos, porque não tiveram oportunidade? Vieram com projetos imensos de transformação e mudança, que afetaria a vida de muitos, mas não conseguem concretizá-los por falta de oportunidade. Como estamos usando os nossos talentos? O educando possui ideias inatas e tendências trazidas de seu passado, vidas anteriores. A nossa bagagem aflora em qualquer momento da nossa encarnação. Para isso, a gente precisa estar preparado para lidar com esses conflitos. A reencarnação é instrumento pedagógico divino, a gente já falou. Bênção divina, a justiça de Deus a nosso favor. O amor, sentimento maior, comanda a educação do espírito. Sem amor não há transformação. Sem amor não há aceitação, não há acolhimento. O amor é a palavra-chave. O amor é o caminho. E o Espiritismo, como educação, ele vem nos oferecer a receita do bolo para que a gente possa fazer esse bolo. A receita nós já temos, agora fazer o bolo é um pouquinho mais difícil. O Espiritismo ele propõe a reforma íntima e a educação, o afloramento das perfeições. Pois somos deuses, nós somos luz. Então existe aqui um ser que é muito maior do que as sombras do mundo material estão abafando. Potencial espiritual todos nós temos. Chegará o dia que estaremos vivendo como irmãos, todos nos amando, querendo para o outro o que eu quero para mim mesmo. Isso não está muito distante de nós. Já não falaremos mais que o mal predomina, pois o amor predominará na terra, e nós viveremos como irmãos. E teu filho, a gente encerrando a nossa fala, ama e educa-o, oferecendo-lhe o melhor da tua alma, ainda mesmo que o teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício e a excessitude da tua abnegação. Receberás do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz. Emmanuel vem nos convidar. Ama teu filho, para que a gente possa fazer da nossa casa um lar. Nesse dia, então, que a gente vai encerrando a nossa fala, agradecendo a paciência de todos, a oportunidade que a espiritualidade amiga nos oferece, o convite da casa, que possamos amar um pouco mais. E lembrar daqueles que nos trouxeram nessa encarnação como pais, aceitaram a missão de nos receber, que é preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque se a gente parar para pensar, na verdade não há. Muita paz a todos.